Partido Socialista pediu, o Governo deu, mas será que chegou? Depois da primeira ronda de negociações entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, o PS deixou claro que só viabilizava o orçamento do Estado caso o Executivo deixasse cair ou alterasse substancialmente as propostas do IRS Jovem e do IRC. O Governo fez uma contraproposta, diz ser irrecusável, com o modelo do IRS Jovem igual ao do PS e uma redução menor do IRC. Para Pedro Nuno Santos não foi suficiente e fez agora uma nova contraproposta, mas terá margem para isso e para não viabilizar o orçamento depois das mudanças do Governo? Para debater esta questão, junta-se a nós Eduardo Cabrita, ex-ministro e ex-deputado do PS, e também Miguel Relvas, ex-ministro e ex-deputado do PSD. A moderar este caso própria, como sempre, está o jornalista André Maia. Bem-vindos, Eduardo Cabrita, também Miguel Relvas. Agradeço a disponibilidade para estarem connosco e por terem aceitado o nosso convite aqui para estarem na Rádio Observador. Relembro também, antes de vos passar a palavra, que nesta altura, todas as semanas, temos também uma votação, uma sondagem aberta para que os nossos ouvintes, também seguidores e leitores do Observador, possam também participar neste debate. A pergunta é se o PS tem condições para não viabilizar o orçamento do Estado. Está na conta de Instagram do Observador a sondagem aberta para que todos aqueles que nos ouvem possam também participar nesta pergunta que está em debate. Começo por ser Eduardo Cabrita. Depois de Pedro Nuno Santos ter feito algumas exigências, depois de o Governo ter avançado com uma proposta que disse ser uma proposta que era quase irrecusável, a verdade é que Pedro Nuno Santos volta agora a lançar uma nova contraproposta. A pergunta é mesmo essa: tem o PS neste momento forma de não viabilizar o orçamento do Estado, tendo em conta já alguns avanços que foram feitos? Bom dia, André. Bom dia, caro Miguel Relvas. Eu acho que nós estamos aqui num momento em que o Governo está a ser confrontado com a realidade e eu valoro positivamente este tempo de diálogo. O Governo percebeu que, por um lado, há mais vida para além do orçamento. Em segundo lugar, que faltam 36 deputados para aprovar o orçamento. E é essa a realidade democrática. E, portanto, o contributo do Partido Socialista para este exercício de maturidade democrática, que é discutir substantivamente e não retoricamente o Orçamento de Estado, já permitiu ao Governo afastar uma proposta que era errada tecnicamente, injusta e provavelmente inconstitucional, a sua formulação sobre o chamado IRS Jovem. O IRS Jovem já existe, é uma medida de inserção na vida profissional. O quadro em que estamos hoje, e isso deve-se ao Partido Socialista, é um quadro bem mais favorável, isto é, alargar o quadro que hoje existe por mais anos, mas com uma medida de inserção na vida profissional e não uma bandeira idadista sem nenhuma justificação. E neste momento, vamos lá ver, temos também de ver qual a melhor forma num momento em que o país, aliás, tem atingiu nos últimos anos não só saldos orçamentais positivos pela primeira vez em democracia, atingiu 50% das exportações no PIB, que era um sonho de quando o Miguel Relvas era governante, mas que estava muito longe nesse tempo e que foi atingido nos últimos anos. E temos pela primeira vez mais de 5 milhões de pessoas a trabalhar. Como é que podemos aprofundar de forma seletiva exatamente aquilo que é a promoção do crescimento económico? E, portanto, eu acho que uma abordagem também que não seja um fetiche ideológico na forma de ver, a forma de tributar as empresas é aqui positivo. E, portanto, as propostas apresentadas pelo Partido Socialista, que apontam, no fundo, em valorizar as empresas que reinvestem os lucros ou que valorizam salários acima daquilo que está acordado no acordo de concertação social, são propostas muito construtivas relativamente àquilo que é a tributação das empresas. Acho que temos todos a ganhar em ter um debate em que efetivamente houve aproximação nas últimas 2 semanas
E não um debate dramatizado pela forma como o Presidente da República e alguma comunicação social costuma dramatizar este debate. Eduardo Cabrita, deixa-me passar a... Sim, ia pedir para passar a palavra. Não foi eleito, não votou. Temos um governo que tem 80 deputados a apoiá-lo. Portanto, aprovar o orçamento é importante. É preferível para o país ter um orçamento para 2025 aprovado do que não ter. Aprová-lo exige este esforço de concertação, que é um sinal de maturidade democrática e não de vitórias ou de derrotas. Deixa-me passar a palavra ao Miguel Relvas para equilibrarmos também um pouco os tempos. Miguel Relvas, bem-vindo também, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Faço a mesma pergunta introdutória que fiz a Eduardo Cabrita. Se o Partido Socialista, tendo em conta também os avanços que Eduardo Cabrita descreveu agora, estes avanços nas negociações entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, neste momento há outra forma que não seja o Partido Socialista viabilizar o orçamento do Estado ou ainda tem margem para não o viabilizar? Eu penso que o Partido Socialista, depois da questão como ela foi colocada nas últimas horas, em que passou uma percepção para o país de que era possível um entendimento, de que o governo, num gesto correto, adequado, de humildade, de quem não tem maioria no Parlamento, se aproximou de propostas apresentadas pelo Partido Socialista a ir uma inversão de posição. O Partido Socialista voltou a ser radical, está a querer, não quer negociar, o Partido Socialista quer impor. Eu penso que o Dr. Pedro Nuno Santos anda a brincar com fogo. É uma questão muito séria. Eu me lembro há uns anos atrás, quando ele gritava aos 7 anos no Parlamento a dizer não pagamos, os banqueiros alemães, vamos pô-los no sítio. Bem, isto não é uma forma de fazer política, porque a questão que aqui está em cima da mesa é que o governo faz um esforço para um entendimento e esse entendimento até poderia ser mais aprofundado. A percepção que passou para os portugueses é de que os dois maiores partidos vão entender, o país vai ter um orçamento. Mas mais importante ainda, as diferenças são diferenças mínimas, de 0,2, 0,3 do PIB. Não há aqui valores muito acentuados, não há aqui uma grande diferença. E os portugueses sabem, num momento como este que estamos a viver, que a importância da aprovação do orçamento significa estabilidade. E já não estamos a falar da estabilidade para as estruturas, estamos a falar da estabilidade para este primeiro momento. E o Partido Socialista, ontem, a sensação que voltou a dar é que querem estabilidade, primeira sensação. Segunda sensação, sabe que de uma crise política podemos ir para eleições. E por isso eu digo, o Partido Socialista, com esta radicalização e esta visão bloquista, há aqui uma visão bloquista, há aqui uma atitude de um radicalismo que afasta o Partido Socialista do centro do debate, do centro político, que o afasta das empresas e que afasta daquela que é a sua tradicional matriz. O Partido Socialista foi sempre um partido de governo, um partido central da nossa democracia, e a alternância tem sido feita entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. O PSD, por exemplo, o Primeiro-Ministro esteve muito bem, de uma forma muito clara, assumiu com humildade democrática, que podemos louvar, mas que é positivo e que é aceitável. Ouvimos numa primeira fase a líder parlamentar do Partido Socialista dizer, bem-vindo, vamos num bom caminho, passa uma percepção para os portugueses e 24 horas depois, qual catavento mudam de opinião. Mas Miguel Relvas, deixa-me perguntar-lhe então, tendo em conta essa atitude radical que o Partido Socialista está a ter, como disse na sua opinião, faz sentido então que o PSD e que a Aliança Democrática estejam a negociar e a dialogar de forma que parece até agora ser bastante produtiva? Faz sentido isso? Estar a dialogar com quem está a ter uma atitude tão radical? Mas veja uma coisa, o António Meia não foi a Aliança Democrática que mudou de opinião. A Aliança Democrática respondeu com uma contraproposta muito clara. Os primeiros sinais que vieram do Partido Socialista foram positivos, mas os segundos e os terceiros já não foram. Houve uma alteração. E a percepção é muito importante na vida pública e na vida política, a percepção. E eu não tenho dúvidas que vale a pena dizer agora. O orçamento é o orçamento do país e por quem o vai executar e que governa, que é o governo. O Partido Socialista não pode ter a tentação de achar que o orçamento tem que ser o seu orçamento. O orçamento como se fosse um governo do Partido Socialista. Isto não é positivo. É importante que os partidos se entendam. Eu acho que me parece que o governo está no bom caminho, no sentido de encontrar e tentar encontrar soluções. E essa tentativa de encontrar soluções vai também demonstrar perante os portugueses que quem quer eleições, quem quer estabilidade, e de quem tem um caminho para o país. Eu ontem disse publicamente, que com esta primeira reação do Partido Socialista, parecia que tínhamos, o Dr. Pedro Nuno Santos tinha voltado a ser o adulto que tinha vindo para a sala.
E eu, à noite, quando vi a sua contraproposta, disse alto lá, está a querer brincar com o fogo. E hoje há uma sensação generalizada entre analistas, comentadores, pessoas à esquerda e à direita, gente que não apoiava o governo, muitos daqueles que até tinham divergência com propostas do governo, mas chega. Vamos parar com esta instabilidade, já basta, estou de acordo com o Eduardo Cabrita, já basta o ruído permanente do Sr. Presidente da República, que se intromete, faz conselhos de Estado, hoje não sei, diz que agora chegou a hora de escalar, vamos ver por quanto tempo, se ainda hoje não terá uma nova posição, isto caos dos partidos, entender. Agora deixa-me dizer uma coisa, o Partido Socialista que anda a brincar de fogo, ainda se pode encontrar, pode aparecer no Parlamento, imagine que o Chega afirma que não concordamos com o orçamento, não gosto do orçamento, não é o meu orçamento, mas o país precisa de estabilidade e eu mesmo não concordando com o orçamento, viabilizo o orçamento. Sem que haja negociações da parte do governo. Será uma lição de democracia e de estabilidade dada ao Partido Socialista? Eu penso que há gente muito útil dentro do Partido Socialista, gente com equilíbrio emocional, porque esta questão da política, o equilíbrio emocional é decisivo. Claro. Miguel Relvas, deixa-me passar a palavra ao Eduardo Cabrita, por favor. A importância do país ter um orçamento, e deixa-me só terminar. Mesmo para terminar, sim. Os portugueses hoje, ontem tinham a percepção de que havia um acordo entre os dois partidos, havia um acordo para o país, um acordo daquilo que poderia dividir e sido ultrapassado. Ontem à noite, quando se foram deitar, voltou o radicalismo, voltou para cima da mesa aquela visão bloquista e destruidora dos consensos, que é ou tudo ou nada. Não pode existir isso na vida pública. Eduardo Cabrita, obviamente que tem também a oportunidade para responder a Miguel Relvas, mas gostava de lançar para a mesa esta questão. Nas últimas horas tivemos pelo menos 2 nomes do PS, da ala mais centrista do PS, a deixarem também essa posição e a deixarem um recado para Pedro Nuno Santos, para que, pelo menos essa interpretação, para que avance para a viabilização do Orçamento do Estado. Tivemos Francisco Assis a elogiar a atitude de negociar com o Governo, a dizer também que vai ser capaz, que pede para que Pedro Nuno Santos seja capaz de não se enclausurar numa oposição irredutível e sectária. Estou a citar Francisco Assis. Aumentou a pressão interna sobre Pedro Nuno Santos para que o orçamento seja mesmo viabilizado, na sua opinião? Não, eu acho que não é uma questão de aumentar a pressão. Neste momento, diria que a bola está do lado do Governo. O Governo é que tem de apresentar uma proposta de orçamento. O Governo é que lhe falta 36 deputados para que esse orçamento seja aprovado de acordo com aquilo que seriam as suas opções ideológicas únicas. Eu acho que é preferível que haja orçamento, é favorável, não deve ser dramatizado, há mais vida política, há mais ação, há mais questões para além daquelas que estão no orçamento, e não decorre, aliás, da reprovação do orçamento a abertura de um ciclo eleitoral. Esse foi um erro que, na sua habitual função de estabilizador, o Presidente da República teve em 2021, ao esgotar imediatamente, face a uma reprovação do orçamento, ou avançar imediatamente para eleições. Não é necessário que seja assim. Olha, aqui em Espanha não há orçamento para 2024 e com dificuldades e um quadro político diferente, a vida política vai avançando. É preferível que haja orçamento e o PS tem tantos deputados como o PSD na Assembleia da República que não foram eleitos para aprovar para a execução do programa eleitoral do PSD. Neste momento, eu registro como muito positivo aquilo que é o esforço de concertação lançado por Pedro Nuno Santos. Registro a abertura do Governo, permitiu-lhe, aliás, abandonar uma proposta que toda a gente considerava errada, injusta e provavelmente inconstitucional, e nessa medida, tal como na eleição do Presidente da Assembleia da República, foi o PS e Pedro Nuno Santos que vieram ajudar o Governo a sair de uma situação que provavelmente iria criar problemas muito difíceis adiante. Há aqui momentos, há o dia 10, que é a apresentação da proposta de Orçamento de Estado, há a votação na Generalidade no final do mês. Caso o Orçamento passe na Generalidade, há o debate na Especialidade. Eu acho que, neste momento, é preferível avançar no sentido da concertação. Sempre que há uma retórica exaltada, como agora aqui o meu amigo Miguel Relvas estava a ser porta-voz, as coisas não se favorecem. Apesar dessa retórica,
eu acho que o Primeiro-Ministro percebeu que lhe faltam deputados para aprovar, viabilizar um orçamento. Eu acho que há um esforço sério de viabilização do orçamento. Ninguém quer eleições que não fazem sentido, aliás, não seriam automáticas, mas das quais não resultaria uma alteração das condições estruturais de governação, vencesse o Partido Socialista ou vencesse o PSD. Não há nenhuma indicação que aponte para uma alteração das condições efetivas de governação. Eu acho que, neste momento, a palavra cabe ao Governo. Estamos a aguardar. Ora, Miguel Relvas, se quer provocar uma crise política ou se quer viabilizar o seu primeiro orçamento. A pergunta que lhe faço, Miguel Relvas, é precisamente essa. Caso agora o Governo não ceda novamente a estes novos pedidos de Pedro Nuno Santos, uma nova baixa no IRC, também a questão do IRS jovem ser diminuído, a janela temporal em que pode estar válido. A minha pergunta é, caso o Governo não ceda a essas pretensões, a quem é que vai cair e calhar o ónus da culpa caso não haja orçamento do Estado? António Maia, eu estou convencido que a percepção é clara dos portugueses. Há um radical à frente do Partido Socialista, um parceiro que não é de fiar, porque esta é que é a questão. Estamos numa negociação de adultos, uma negociação muito séria, onde não se pode andar com avanços e recuos. Onde o Partido Socialista é a oposição, e é bom para o país e será alternativa de futuro. O Governo sentou-se à mesa, porque não tem maioria. Eu sempre avisei, depois do Partido Socialista é difícil fazer entendimentos. Um Partido Socialista que é contra as empresas. Um Partido Socialista que não percebe que a questão do IRC é decisiva para o crescimento da economia. No momento em que a economia neste segundo trimestre está a sinais de abrandamento, de estagnação, um Partido Socialista que devia ter percebido que nós precisamos de criar condições para gerar riqueza, para que o salário médio possa crescer, para que as condições de vida e todas essas políticas que estão a ser seguidas, depois de 8 anos de um governo socialista que não fez reformas, que não foi capaz que deitou fora uma maioria absoluta, deitou-a fora. Ninguém a tirou, tinha uma maioria absoluta e em menos de um ano deitou-a fora. Nós precisamos de estabilidade. Nós não podemos ir para a terceira dissolução do Parlamento. Não é positiva. Se tivermos que ir, devemos ir e temos que assumir de uma forma clara. E o Partido Socialista, por isso é que eu digo, este radicalismo do Partido Socialista torna o Partido Socialista um partido não fiável como no passado. E os portugueses sabem que se numa circunstância como esta está em jogo 0.2, 0.3, isto é muito pouco em termos orçamentais do nosso PIB. Se não é possível fazer um consenso nesta matéria, quando é que será possível fazer um consenso? Olha, eu sou daqueles que digo, sem dramatismo, sem radicalismos, quando o Partido Socialista mudar de liderança. Quando voltar o verdadeiro Partido Socialista. Quando voltar aquele Partido Socialista que nós conhecemos. O Partido Socialista que é capaz de ter as suas posições de uma forma clara. O Partido Socialista do centro. O Partido Socialista que quer que a economia cresça. Não um Partido Socialista que está preocupado em roubar votos só com os de esquerda e é um Partido Comunista que é isso que nós temos. É esse o código genético, a identidade. A impressão digital do Dr. Pedro Nuno Santos é preocupar-se em roubar votos ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista. Não vai ter sucesso nessa estratégia e vai perder muitos votos que tornarão... Mas estas negociações podem não fazer também com que roube alguns votos ao PSD? Neste caso, com esta atitude que está a ter? Uma questão, primária, nós, vestidos de camisola, um descartamento. Quem é que cedeu? Quem é que saiu da sua posição de governação, que é quem tem que governar e está ao orçamento do governo? O Primeiro-Ministro deu um exemplo de humildade e deu um exemplo, foi um modelo na negociação política transparente, com clareza, e demonstrou que tinha ido em contra para construir uma alternativa. Eu digo há meses, o Partido Socialista não quer ser parceiro da negociação, o Partido Socialista quer ser uma oposição radical. Digo há meses, e essa é uma divergência que eu tenho com o governo e com o meu partido. Nós temos que encontrar outras soluções e demonstrar aos portugueses, de uma vez por todas, e agora vai ficar demonstrado, que com este Partido Socialista nós vamos ter estabilidade. Não vamos ter soluções para o país. É muito difícil com um líder com este lado revolucionário. Isto é um revolucionário que já não se usa e que não vem na senda
dos anteriores líderes e dos anteriores primeiros-ministros do Partido Socialista. Foi uma evolução muito negativa. Enfim, o Partido Socialista pagará por isso. Miguel Relvas, Eduardo Cabrita, infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim. Deixar apenas essa nota que mencionei também no início. Temos aí aberta uma sondagem neste momento na conta de Instagram do Observador, onde os nossos ouvintes, seguidores, também leitores, podem votar também, participar de certa forma no Causa Própria, no nosso programa de debate. A pergunta, e que estivemos aqui a debater, é se o PS tem condições para não viabilizar o orçamento do Estado, tendo em conta os desenvolvimentos e as negociações que já aconteceram. Ora, olhando para a votação, que já está aberta desde ontem, 77% considera que não, que o Partido Socialista não tem hipóteses de votar contra o orçamento do Estado. Apenas 23% considera que sim, que o Partido Socialista ainda tem essa margem para não viabilizar o orçamento do Estado. Eduardo Cabrita, também Miguel Relvas, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e até uma próxima. O meu voto naquilo que acham que o PS não tem condições. Obrigado, Miguel Relvas. Até à próxima.